Olá, tudo bem com vocês? A nossa proposta é falar de forma simplificada sobre a sociedade e a tecnologia na era digital, né? Essa era que nós vivenciamos hoje, que acontece tudo tão rápido, informações têm chegado cada vez mais rápido. Neste mundo que nós chamamos de mundo globalizado, de mundo interligado graças às tecnologias. E eu quero pensar nessa sociedade tecnológica a partir de uma educação profissional que coloca a tecnologia a favor de uma sociedade. Sociedade essa que precisa estar atenta cada vez mais e de forma mais concisa para se pensar em transformações sociais. O que antes levava anos, né, para se ser desenvolvido, hoje acontece em semanas, em meses. Atualmente nós vivemos a explosão daquilo que nós chamamos de inteligência artificial e isso tem mudado de forma revolucionária a nossa estrutura educacional. E é para pensar um pouquinho sobre isso que eu estou aqui. Né? Como o processo de iniciar esse pensamento, nós entendemos que a interconexão da sociedade ela se faz também por intermédio da tecnologia. Só que para isso nós, enquanto educadores, precisamos pensar em abordagens que sejam de fato eficazes para o desenvolvimento profissional da sociedade. Né? Então, nesse sentido, quais seriam a formação técnica, quais seriam os caminhos profissionais que serviriam ali de pilar para esse desenvolvimento tecnológico da cultura ou da população contemporânea. Para isso a gente precisa pensar um pouquinho no contexto dessa relação entre educação e tecnologia. Né? Nós temos aí a ideia de que a sociedade contemporânea ela é marcada por essa rápida evolução tecnológica e isso vai exigir não só da sociedade, mas do corpo, né, profissional dessa sociedade uma rápida adaptação. E nós, educadores, não estamos fora desta estrutura. Nós, enquanto profissionais da educação, precisamos nos adaptar, nos moldar e nos formar de forma a integrar este novo contexto tecnológico a fim de que o nosso espaço ele seja respeitado e principalmente porque somos nós educadores os responsáveis pelas formações dessa geração futura, né? O mundo do trabalho ele vai exigir da educação, seja ela em que âmbito for, né, seja educação profissional, seja a educação técnica, a educação básica ou a educação superior, nós vamos precisar perpassar por esse caminho. E daí eu queria pensar agora na educação técnica, né, que ela evolui, né, de forma muito rápida. O profissional de educação técnica, ele precisa estar atento ao desenvolvimento sustentável, o que vai permitir com que ele vá adquirindo, né? Aquelas habilidades que o mercado de trabalho necessita e essa qualificação profissional ela vai ser ali fator determinante. Né? Se eu consigo adaptar-me àquilo que o mercado precisa, isso vai ser determinante se eu vou permanecer neste mercado de trabalho ou não. Dessa forma, os impactos da tecnologia na sociedade, ela vai revolucionar a forma como nós trabalhamos e como nós interagimos, porque ela vai exigir, né, de nós uma adaptação, não só em relação às novas tecnologias, mas ela vai exigir de nós uma adaptação cultural, né? E essa adaptação ela é urgente, uma vez que se nós falamos de mundo globalizado, nós estamos falando de mundo cada vez mais próximo, com ideias cada vez mais conjuntas, né? E essas ideias elas precisam ser debatidas. Estes espaços educacionais é urgente a eles que eles sejam entendidos como espaços de formação de uma sociedade. Né? E sendo formação de uma sociedade, ele é o grande responsável pela transformação do mundo do trabalho. Ou seja, se nós pensamos, por exemplo, naquilo que eu falava agora há pouco, né? Que é essa questão da inteligência artificial. Se nós olharmos vamos pensar na simples esfera das redes sociais. O que nós produzimos de vídeo
há um ano, há 2 anos atrás, não é nada aparente ou não é nada próximo daquilo que nós produzimos hoje. Né? Então, essa automação da inteligência artificial, ela vem aí para poder desmembrar ou para poder organizar este espaço da tecnologia de forma massiva. Né? E isso vai ser responsável por alterar drasticamente o nosso ambiente de trabalho. Né? Eu lembro que a gente ficava ali em alguns programas horas e horas para poder melhorar uma imagem, para editar um vídeo, e hoje eu abro aqui a inteligência artificial e solicito a partir de um prompt, né? Ah, eu quero que tal imagem tenha essas características, ou melhor ainda, eu consigo criar imagens por intermédio dessa inteligência. Coisas que um programador ou um design, né, demoraria ali 6, 7 horas, né, ou um dia de serviço para realizar, a inteligência artificial ela realiza isso em segundos. Né? Agora a grande pergunta é: eu sou capaz de operar a inteligência artificial? Porque ela é uma inteligência artificial. A organicidade, ela depende de nós. Né? Então, nós somos esses seres orgânicos que vamos programar. Ela está ali para poder responder a um comando, sem ter o nosso organismo, né, nosso órgão, a nossa inteligência, a nossa capacidade racional de dizer a ela aquilo que ela precisa produzir, ela de nada serve. E com isso, nós temos aquilo que nós chamamos de cultura em transição. Por quê? As redes sociais, as plataformas digitais, elas começam a se redefinir a sua forma os seus conteúdos, né? A sua forma de comunicação. E isso vai gerar mudanças que vão impactar ali diretamente na nossa identidade. Né? Como eu diria, né? Os vídeos que me chamavam a atenção há um ano e meio, há 2 anos e meio atrás, não são os vídeos que me chamam mais atenção. Porque ele carece de uma identidade, né, que é criada e ela é dinamizada de forma muito rápida. Então, isso vai gerar dinâmicas sociais que vão representar desafios, principalmente quando nós falamos de preservações de tradições. Né? A essa interação face a face, essa característica de pensar essa organização, ela muda. Né? Se nós pensamos, por exemplo, o resultado da pandemia com a questão do home office, ela impacta ainda diretamente na nossa sociedade da atualidade. Porque entendeu-se na prática que o funcionário ele não precisa necessariamente levantar todos os dias cedo, colocar uma bela roupa, pegar o seu carro e ir até o trabalho. Mas daqui do meu quarto, da minha sala, do meu escritório, eu consigo realizar a mesma tarefa que eu realizaria lá no meu trabalho e às vezes até de forma mais eficaz. Né? Só que para isso a gente precisa de uma preparação, porque as mudanças elas são rápidas. Né? Nesse sentido, a educação ela tem a necessidade de se ajustar e preparar os alunos para o futuro, porque isso se trata de constantes mudanças nas habilidades e a educação ela precisa estar ali atentas a essas mudanças, né, para que ela consiga de fato cumprir com seu papel. Junto a essa questão das mudanças educacionais, é preciso pensar os desafios éticos e políticos. Né? Como desafio ético, a gente pensa sempre na preservação da vida e na preservação da dignidade do ser humano. Então eu preciso discutir questões sobre vigilância, sobre privacidade, até onde eu posso investigar ou até onde essa inteligência pode acessar o meu sistema. Né? Como é que se dá o uso responsável dessa tecnologia? Eu posso verificar de fato onde é que o meu cônjuge está por intermédio ali do GPS, do WhatsApp ou de qualquer outro instrumento, né? Até onde eu posso utilizar esse instrumento como um espaço de entender o outro. Quando é que eu ultrapasso essa barreira? Isso é uma questão ética que precisa ser questionada. Né? E ao mesmo tempo, uma vez tendo acesso a dados cada vez mais comum, qual é a minha responsabilidade no uso desses dados? Né? A formação profissional ela está aqui para que o profissional que vá para o mundo do trabalho ele perceba que não é só uma questão de dados pelos dados. Ele, apesar de ser dados, ele está lidando com vida de pessoas.
E automaticamente, ao pensar em vidas de pessoas, ele precisa colocar o padrão ético em dúvida, né? Ele precisa fazer a grande interrogação, né, do padrão ético. Até aqui, esses dados, eles podem ser repassados para uma empresa ou não? Ou até que ponto o próprio governo pode invadir por intermédio daquilo que está inscrito no nosso registro, né? Por exemplo, no CPF. Até onde o governo pode investigar com o que eu gasto ou com o que eu deixo de gastar. Todas essas questões são questões que urgem em serem respondidas, né? Então, esses princípios éticos, eles estão aí para nortear, de fato, o nosso uso da tecnologia, o nosso uso dos experimentos tecnológicos que moldam, né, o tempo todo a nossa vida. Nesse sentido, a gente pode pensar nas competências dos conteúdos, né? Os conteúdos da ação educacional tecnológica, ele tem a obrigação de cultivar habilidades que são essenciais. Eles vão capacitar, então, os alunos a viverem na atualidade, né? Dentre essas habilidades técnicas de inovação, nós podemos pensar no desenvolvimento e no domínio de ferramentas tecnológicas que programam e analisam dados. Essa inovação ela vai ser impulsionada, né, pela aplicação de práticas e em projetos que respondam ao mercado de trabalho. Só que aí é importante a gente pensar que elas vão responder ao mercado de trabalho a partir de qual caminho? Qual é o princípio ético norteador? E nesse sentido, nós precisamos também pensar em um conhecimento que seja tecnológico, mas também sustentável. Nós não podemos criar absurdamente tecnologias sem pensar na sustentabilidade. Aqui existe um caminho que é preciso ser pensado com muito cuidado. Ao desenvolver tecnologia, eu posso criar tecnologias que vai substituir a ação humana, mas posso também criar tecnologias que vai depender dessa ação humana para sobreviver. Nesse sentido, as tecnologias que necessitam da ação humana, elas precisam ser pensadas de forma sustentável, de forma que abranja energias que sejam renováveis, abranjam energias que é, possam ser utilizadas sem acabar com o meio ambiente e do mesmo jeito eu preciso pensar aí em uma produção que não agrida a natureza, eu preciso pensar em uma produção que seja capaz de ser reciclável. Né? Quando eu olho, por exemplo, para a utilização da maior fonte de energia que nós utilizamos atualmente, é o petróleo, como que as novas forças energéticas, né, como a energia solar, a energia eólica, ela pode contribuir para que essas novas tecnologias elas sejam aí de fato tecnologias que consigam dar sustentabilidade para a gente, para o meio ambiente. Né? É, Aí é preciso pensar, né, como eu estou dizendo, neste impacto social e ambiental, sendo crítico, entendendo que nem sempre a tecnologia ela precisa vir em primeiro lugar, mas a preservação da vida ela é fator determinante e ao mesmo tempo como esse fator determinante pode fazer com que essas tecnologias também mudem, né, a serviço da própria humanidade. E daí a gente pode pensar também um pouquinho nas políticas, né, e metodologias do ensino, como a implementação de políticas públicas que de fato adotem medidas de ensino inovadoras e uma formação ética. Aqui eu acho que a palavra central é de fato essa formação ética, uma vez que é ela que vai nortear o trabalho da tecnologia. E essa formação ética, ela vai trazer uma formação que seja inclusiva, uma vez que ela vai respeitar a autonomia ou a necessidade de autonomia de cada ser e fazer com que esse processo de formação seja um processo equitativo, onde as políticas públicas garantam acesso a uma educação técnica para todos de forma igualitária.
E, por fim, nós precisamos pensar em incentivos, né, de inovação e responsabilidade social. Aqui, principalmente, quando nós falamos sobre a ideia de fomento, é preciso pensar em inovações e fomentos que de fato atinjam a toda a sociedade. Que a tecnologia consiga ser um espaço, né, a formação tecnológica consiga ser um espaço de formação que atinja toda a esfera social, dando ali uma igualdade, né, de acesso ao mundo do trabalho e ao mesmo tempo ela consiga ser ética, né, de forma a fazer com que a produção deste novo mercado de trabalho ou destes novos, né, produtores do mercado de trabalho sejam de fato eficazes e respeitam a natureza e a humanidade de cada ser. Certo? Por hoje é isso, muito obrigado.